Capítulo 11 do primeiro livro de Crônicas. Então todo Israel se reuniu diante de Davi em Hebrom. Somos do mesmo povo e raça, disseram. No passado, quando Saul era rei, era você que liderava o exército de Israel. E o Senhor, seu Deus, lhe disse: Você será o pastor do meu povo Israel, será o líder do meu povo Israel. Então, ali em Hebrom, Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel, e elas ungiram rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Então Davi e todo Israel foram a Jerusalém, isso é, Jebus, onde moravam os jebuseus que viviam naquele lugar. Os jebuseus zombaram de Davi: Você jamais entrará aqui. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que hoje é chamada a cidade de Davi. Davi tinha dito a seus soldados: O primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante de meus exércitos. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro a atacar, e assim se tornou o comandante dos exércitos de Davi. Davi foi morar na fortaleza, e ela passou a ser chamada de Cidade de Davi. Ampliou a cidade, desde o aterro até a região ao redor, enquanto Joabe reconstruiu o restante da cidade. Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Esses foram os líderes dos guerreiros valentes de Davi, junto com todo Israel, apoiaram firmemente o reinado de Davi conforme o Senhor havia prometido a respeito de Israel. Este é o registro dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jazobeão, o Aquimonita, líder dos três, isto é, dos guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Certa ocasião, usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. O segundo era Eleazar, filho de Dodai, descendente de Aoi. Estava com Davi quando os filisteus se reuniram para a batalha de Paz-damim e atacaram os israelitas numa plantação de cevada. O exército israelita fugiu, mas Eleazar e Davi mantiveram sua posição no meio do campo e derrotaram os filisteus. O Senhor os salvou e lhes deu grande vitória. Certa vez, Davi estava na rocha junto à caverna de Adulão, e o exército filisteu estava acampado no vale de Refaim. Os três, que faziam parte dos 30, um grupo de elite entre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão. Nessa ocasião, Davi estava na fortaleza e um destacamento filisteu havia ocupado a cidade de Belém. Davi comentou: Ah, como seria bom beber a água pura do poço que fica junto ao portão de Belém. Então os três atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a no chão como oferta ao Senhor. Que Deus não permita que eu beba dessa água, exclamou. Ela é tão preciosa quanto o sangue desses homens que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não a bebeu. Esses são exemplos dos feitos desses três guerreiros. Abisai, irmão de Joabe, era o líder dos 30. Certa ocasião, usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. Foi por causa de feitos como esse que ele se tornou tão famoso quanto os três. Abisai era o mais conhecido dos 30 e era seu comandante, embora não fosse um dos três. Também havia Benaia, filho de Joiada, soldado valente de Cabizeel. Realizou muitos feitos heróicos, como matar 2 grandes guerreiros de Moabe. Em outra ocasião, num dia de neve, perseguiu um leão até uma cova e o matou. Uma vez, com apenas um cajado, matou um guerreiro egípcio de 2,25 metros de altura, armado com uma lança de grossura de um eixo de tecelão. Benaia arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Feitos como esses tornaram Benaia tão famoso quanto os 3 guerreiros mais valentes. Foi mais honrado que qualquer outro membro dos 30, embora não fosse um dos 3. Davi o nomeou comandante de sua guarda pessoal. Outros guerreiros valentes de Davi foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samá de Arode, Elis de Pelom, Ira, filho de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatote, Sibecai de Uzate, Salmão de Aoi, Maarai de Netofate, Elede, filho de Banaá de Netofate, Itai, filho de Ribai de Gibeá, na terra de Benjamim, Benaia de Piratom, Urai de Naalgaás, Abi, Albon de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Saalbon, os filhos de Jazem de Gizom, Jonatas, filho de Jaze, de Ará, Aião, filho de Sará, de Ará, Elifaz, filho de Ur, Éfer, de Maquerate,
Aias de Pelom, Esco de Camelo, Parai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agre, Zeleque de Amon, Naarai de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira de Jatir, Garebe de Jatir, Urias, o Itita, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, líder rubenita que tinha conseguido 30 homens, Anã, filho de Maaca, Josafá de Mitene, Uzia de Asterote, Sama e Jeiel, filhos de Otão de Aroé, Gediael, filho de Sinri, Joá de Tis, Eliel de Maave, Jeribai e Josavias, filhos de Eunaão, Itma de Moabe, Eliel e Obed, Jaziel de Zobá.